você acredita em bruxas? E se eu te disser que elas existiram? Mas não são aquelas figuras horrendas dos contos de fadas. Essas foram mulheres pilotos russas que aterrorizaram os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E é sobre elas de que se trata esse vídeo. Então bora lá conferir. Olá pessoal, Júlio aqui. Elas voavam na escuridão da noite em biplanos de madeira. E além dos tiros dos nazistas e do frio da Sibéria, elas enfrentavam no solo, além do assédio sexual, a discriminação e o ceticismo dos seus companheiros. Porém, elas eram temidas e odiadas pelo exército alemão, tanto que qualquer alemão que conseguisse derrubar um aeroplano delas era automaticamente homenageado com a cobiçada medalha Cruz de Ferro. Elas despejaram sobre o exército alemão, sobre a frente alemã, mais de 20 mil toneladas de bombas e foram um ativo crucial soviético para vencer os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Os alemães as apelidaram de bruxas da noite, pois o som dos seus aviões era semelhante ao de uma vassoura. E segundo Steven Prowse, o autor do roteiro do filme The Night Witches, esse som foi o único aviso que os alemães tiveram. Os aviões eram pequenos demais para aparecer no radar ou nos localizadores infravermelhos. Elas nunca usaram rádios, então os localizadores de rádio também não podiam pegá-las. Elas eram basicamente fantasmas. Usar bombardeiros femininos não era a primeira opção. Aliás, nem era opção. Embora as mulheres anteriormente fossem proibidas de combater, a invasão alemã obrigou os líderes soviéticos a repensarem a política. Hitler havia acabado de lançar a Operação Barbarossa em junho de 1941. E os alemães pressionavam Moscou. Leningrado estava sitiada e o Exército Vermelho estava combatendo desesperadamente. Foi quando Marina Raskova idealizou o esquadrão. Ela era famosa não por ter sido a primeira mulher piloto da Força Aérea Soviética, mas pelos seus muitos registros de voos de longa distância. E nisso ela recebeu centenas de milhares de cartas de mulheres soviéticas querendo fazer parte dessa empreitada. As mulheres eram autorizadas a participarem apoiando ao exército, porém muitas queriam ser artilheiras ou pilotos, até porque muitas delas perderam parentes e viram suas casas e aldeias sendo devastadas. Ao vislumbrar essa oportunidade, Raskova pediu ao ditador soviético Stalin uma oportunidade para poder montar esse esquadrão. Em outubro de 1941, Stalin deu ordens para implantar 3 unidades exclusivamente femininas, e as missões eram combater o inimigo e lançar bombas, tornando, portanto, a Rússia a primeira nação a autorizar oficialmente que mulheres fossem para o fronte de batalha. Raskova começou a preencher as suas vagas e, entre 2.000 meninas, ela selecionou 400 que tinham idades que variavam de 17 aos 26 anos e eram, na sua maioria, estudantes. Elas se mudaram para uma pequena cidade ao norte de Stalingrado chamada Engels, onde elas passariam a treinar na escola de aviação e receber uma educação altamente compactada. Elas tiveram que aprender num curtíssimo espaço de tempo o que os homens demoraram anos para aprender. E elas, além de atuarem como pilotos e navegadores, elas também trabalharam como manutenção e equipes de terra. Raskova estava fazendo de tudo para preparar suas recrutas para o combate, que além do treinamento, elas ainda enfrentavam o ceticismo dos militares que acreditavam que elas não agregariam valor algum ao combate, além do assédio sexual, longas noites e trabalhos extenuantes. E segundo Steven Prowler, os homens não gostaram das meninas indo para a linha de frente, pois para eles era coisa de homem. Os militares despreparados ofereciam a elas recursos escassos, e elas receberam
uniforme de segunda mão dos soldados e botas muito grandes, as quais elas tiveram que preencher com roupa de cama rasgada para poder servir. Além disso, elas receberam os biplanos Polikarpov PO2, que já estavam desatualizados, além de ser aeroplanos pulverizadores da década de 20 que eram usados apenas para treino. Os aviões que não foram feitos para combate eram pequenos e leves. Tinham 2 lugares na cabine e essa cabine era aberta. Segundo Prowse, eles pareciam mais caixões com asas do que aviões. E eles não ofereciam proteção alguma contra os elementos. As meninas que voavam à noite eram obrigadas a suportar temperaturas extremamente baixas. As pilotos também careciam de vários itens de luxo que os seus companheiros masculinos tinham. Por exemplo, elas não possuíam paraquedas, nem rádio e nem armas. Ao invés disso, elas eram obrigadas a usarem materiais rudimentares, como réguas, lápis, mapas e bússolas. A velocidade máxima das aeronaves era bem mais lenta do que as aeronaves alemãs. Ironicamente, tornavam essas aeronaves muito mais fáceis de manobrar do que a dos alemães, e isso fazia com que elas fossem muito difíceis de serem atingidas. E também elas conseguiam pousar e levantar voo de quase todos os lugares. Porém, quando elas estavam sob fogo inimigo, elas tinham que se abaixar e colocar a nave em mergulho. Se elas fossem atingidas por algum tiro traçante ou sinalizador, essa aeronave provavelmente explodiria pegando fogo. Cada avião carregava 2 bombas por vez, uma debaixo de cada asa. E para isso, eles enviavam 40 tripulações de 2 pessoas por noite. E cada uma executaria entre 8 e 18 voos, retornando para poder se rearmar. Com o peso das bombas, as aeronaves eram forçadas a voar numa altitude baixa, o que tornavam elas um alvo fácil. Por isso as missões eram executadas à noite. Seu último voo ocorreu em 4 de maio de 1945, a 60 quilômetros de Berlim. 3 dias depois, a Alemanha se renderia oficialmente. Ao todo, essas heroínas realizaram mais de 30 mil voos, ou seja, mais de 800 voos por piloto e navegador. Elas perderam mais de 30 pilotos em combate e 24 delas receberam o título de Herói da União Soviética. Raskova, idealizadora do projeto, morreu em 4 de janeiro de 1943, quando enfim foi enviada para o fronte de batalha. O seu avião, porém, nunca mais retornou, e ela foi a primeira pessoa a receber uma homenagem funerária durante a Segunda Guerra Mundial. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram enterradas no Kremlin. Apesar de ter sido a unidade mais condecorada da Força Aérea Soviética, o regimento foi dissolvido 6 meses após o término da guerra e colocado ao esquecimento. Mas nós estamos aqui para contar essa e outras histórias. Se você tiver sugestões, é só colocar nos comentários abaixo. E se você gostou do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Valeu!